O Reino Unido poderia sobreviver a uma guerra nuclear? É uma pergunta aterrorizante, que parece mais urgente hoje do que nunca. Com a ameaça nuclear ressurgindo, devemos questionar: o Reino Unido resistiria ao impacto catastrófico de um ataque nuclear? Ou ficaria devastado como tantos outros? Neste vídeo, nossos especialistas militares exploram como o Reino Unido poderia enfrentar as consequências de um conflito nuclear, desde os planos de sobrevivência do governo durante a Guerra Fria, até as realidades das bombas de hidrogênio que podem aniquilar cidades inteiras. Vamos analisar se as defesas do Reino Unido, antigas e atuais, seriam capazes de proteger a população, ou se o país seria devastado além da recuperação, como muitos outros. Respondendo brevemente à pergunta do título: o Reino Unido poderia sobreviver a uma guerra nuclear? Em suma, é possível que o povo do Reino Unido consiga sobreviver a um ataque nuclear. No entanto, os sistemas governamentais que fizeram do Reino Unido o país que tem sido nos últimos séculos provavelmente não perdurarão. Essa realidade não se restringe ao Reino Unido. Outros países provavelmente terão destino similar. Uma razão significativa para o Reino Unido ser um dos poucos países que não sobreviveria a uma guerra nuclear é precisamente porque desempenhou um grande papel na formação do atual mundo movido à energia nuclear e assinou um tratado de não proliferação nuclear. Como uma das gigantes econômicas e militares do mundo, o Reino Unido não é estranho à preparação nuclear. O país possui atualmente um arsenal estimado de 225 ogivas nucleares, com capacidade de atingir alvos vitais a até 12.471,5 km de distância com algumas delas. Porém, talvez mais crucial que o estado atual do arsenal nuclear britânico seja o histórico do país em pesquisa nuclear, testes e relevância durante a Guerra Fria. O Projeto Manhattan é conhecido como o primeiro projeto de sucesso no desenvolvimento de armas nucleares. A bomba nuclear, criada pelos cientistas do Projeto Manhattan, depende da fissão nuclear, onde isótopos de urânio e plutônio são comprimidos até sofrerem fissão, se dividindo em elementos menores e mais estáveis. O processo de fissão para urânio e plutônio libera energia e nêutrons livres, os quais colidem com outros átomos de urânio e plutônio para criar uma reação em cadeia de fissão. As consequências da bomba atômica foram vistas com os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, que mataram entre 150 e 250 mil pessoas, forçando o Japão a capitular na Segunda Guerra Mundial. Apesar disso, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill relatou que as bombas atômicas não pareciam incontroláveis como armas de guerra. Isso ocorre porque o Reino Unido foi um dos principais contribuintes para o programa nuclear americano durante o Projeto Manhattan. De certa forma, ambos os países acreditavam que seu conhecimento sobre o funcionamento da bomba atômica permitia criar contramedidas suficientes para impedir que as bombas inimigas devastassem seus territórios. A aliança entre os Estados Unidos e o Reino Unido não perdurou após a Segunda Guerra Mundial. Em 1946, escândalos de espionagem, alguns envolvendo britânicos, deterioraram a relação entre Reino Unido e Estados Unidos, mas permaneceram aliados. O presidente Harry Truman assinou a Lei de Energia Atômica de 1946, impedindo o acesso de cientistas britânicos e pessoas não autorizadas pela Comissão de Energia Atômica. Isso levou o Reino Unido a buscar independentemente criar seu arsenal nuclear e possivelmente aprimorar os designs das bombas atômicas da Segunda Guerra Mundial. Um desses avanços foi a capacidade de aprimorar a bomba de fissão para usar uma fonte de energia alternativa, amplificando sua geração energética. Este é o conceito da bomba de fusão ou bomba de hidrogênio. O processo de fusão depende de dois isótopos pesados de hidrogênio, deutério e trítio. Diferentemente do hidrogênio base composto por um único próton, os isótopos contêm um ou dois nêutrons, respectivamente. Esses isótopos podem ser encontrados em traços entre átomos de hidrogênio ou ligados em moléculas como o deutério de lítio. O processo de fusão combina dois isótopos de hidrogênio em hélio, que possui dois prótons e dois nêutrons. O resultado é um átomo de hidrogênio, um nêutron livre, já que o deutério e o trítio contêm 3 nêutrons no total e muita energia parcialmente absorvida como energia cinética pelo nêutron. A fusão tem potencial de gerar muito mais energia que a fissão nuclear. Também demanda uma quantidade notável de energia para iniciar.
Uma das poucas formas de iniciar a fusão nuclear é através da própria reação de fissão. Na prática, a bomba de hidrogênio utiliza a bomba atômica como gatilho. A bomba de hidrogênio, portanto, contém uma bomba atômica separada por dentro. Ao detonar, fornece energia ao combustível de isótopo de hidrogênio, que sofre fusão. A reação de fusão gera mais energia e nêutrons livres, que realimentam a reação de fissão ou a etapa de fissão separada de um moderador que envolve o núcleo da bomba. O efeito da bomba de hidrogênio é fenomenal. Estima-se que uma bomba de fissão produza cerca de 1000 vezes mais energia do que uma bomba atômica de tamanho similar. Como resultado, um potencial significativo da bomba de hidrogênio é a capacidade de fazer uma bomba menor, mais leve, que pode viajar mais longe ou ser implantada de mais longe. Os primeiros testes da bomba de hidrogênio foram realizados pelos Estados Unidos no atol de Bikini na Operação Ivy, com a explosão apelidada de Mike Shot. O teste inicial usou deutério criogênico e a bomba era muito pesada para ser transportada efetivamente em um avião, sendo inadequada como uma bomba implantável. Ainda assim, a explosão foi classificada com o poder de 10,4 megatons de trinitrotolueno. Em comparação, a detonação de Hiroshima liberou cerca de 0,016 megatons de trinitrotolueno em uma escala totalmente distinta. A nova versão da bomba de hidrogênio mostrou-se muito mais letal. A Operação Castelo, detonada em 1º de março de 1954, deveria render apenas 6 megatons de trinitrotolueno. A explosão real foi avaliada em 250% da previsão, cerca de 15 megatons, sendo o maior teste nuclear americano até hoje. A discrepância surgiu de uma reação inesperada com os isótopos de lítio no combustível nuclear. Consequentemente, os Estados Unidos constataram que as bombas de hidrogênio eram não apenas viáveis, mas muito mais letais do que as versões anteriores e o previsto nos testes. Os britânicos logo entenderam as implicações do teste Castle Bravo. O Castle Bravo, um teste privado, excedeu as expectativas de liberação de energia, causando dezenas de mortes e exposição significativa à precipitação radioativa nas ilhas próximas, com vestígios detectados em todo o Pacífico. A importância disso está relacionada com a extensa preparação dos britânicos para uma eventual guerra nuclear durante a Guerra Fria. As primeiras teorias britânicas sobre o que poderia acontecer com as ilhas em caso de um ataque nuclear soviético ou de outro inimigo com armas nucleares foram desenvolvidas em 1953. Isso ocorreu um ano antes do teste Castle Bravo, então apenas delinearam contingências para bombas atômicas tradicionais da época. O plano simulava o pior cenário das ilhas sendo bombardeadas com cerca de 200 ogivas nucleares distribuídas uniformemente entre os principais centros industriais, populacionais, bases aéreas e instalações militares vitais. Segundo teorias do governo, inicialmente haveria cerca de 1,4 milhão de mortos, 800 mil feridos e 10 milhões de deslocados. Considerando que a população do Reino Unido era de aproximadamente 56 milhões em 1953, isso representava menos de 25% da população na época. Assim, os sistemas foram projetados para minimizar as mortes, como ocorreu no Blitz durante a Segunda Guerra Mundial. As principais medidas foram a evacuação de grandes centros populacionais e a criação de abrigos subterrâneos para permitir a sobrevivência enquanto a precipitação radioativa perdia potência. Contudo, após a realidade do que uma bomba de hidrogênio poderia fazer se instalar, um estudo sobre o potencial de apenas 10 ogivas sendo lançadas no Reino Unido revelou resultados muito mais devastadores. O relatório Stratz admitiu que o ataque teria inicialmente cerca de 12 milhões de mortos, aproximadamente 9 vezes mais do que o previsto para um ataque de 200 bombas atômicas. O relatório sugeriu que outros 4 milhões de ferimentos graves por envenenamento radioativo das explosões sobrecarregariam seriamente o sistema de saúde britânico. As 10 explosões paralisariam metade da economia, indústria e logística do país, causando uma dizimação. O restante das fontes de alimentos e água do país provavelmente estaria poluído com radiação, deixando os sobreviventes em condições descritas como de cerco. O relatório concluiu que seria impossível o governo se recuperar de um ataque dessa magnitude,
tornando estratégias preventivas improváveis de gerar resultados significativos. Mas este era apenas o começo. Com o avanço das capacidades nucleares dos países, tornava-se mais provável que o Reino Unido seria bombardeado não por apenas 10, mas por dezenas ou até centenas de bombas de hidrogênio no auge do armamento nuclear no final dos anos 70. Isso teria transformado as principais cidades britânicas em crateras e grande parte da ilha em um deserto nuclear. Como tal, a maioria dos governos sabia subconscientemente que o esforço para sobreviver a uma guerra nuclear, lutada com bombas de hidrogênio, seria efetivamente inútil. Contudo, isso não os impediu de se preparar para cenários melhores, antes considerados entre os piores casos de 200 bombas atômicas sendo lançadas só no Reino Unido. O relatório STRAT foi arquivado e censurado, tornando-se disponível ao público somente em 2002, muito após o término da Guerra Fria. Os primeiros planos desse tipo foram promulgados no Reino Unido em 1955, com a conversão do existente Royal Observer Corps. O Royal Observer Corps, criado em 1925, tinha a missão de monitorar o espaço aéreo do Reino Unido para aeronaves que se aproximavam. Com o avanço dos aviões durante a Segunda Guerra Mundial, o Corps perdeu grande parte de sua eficácia nos anos 50. Assim, a organização tornou-se parte dos sistemas de defesa contra ataques nucleares. O Royal Observer Corps forneceria informações em tempo real sobre ataques nucleares iminentes e as áreas atingidas por armas nucleares. Além disso, a Organização de Alerta e Monitoramento do Reino Unido foi criada em 1957 para aprimorar a colaboração entre o Royal Observer Corps, os sistemas de relatórios do governo e o escritório meteorológico. Isso permitiria ao governo criar uma previsão precisa da precipitação radioativa e sua trajetória pelas ilhas britânicas. O Royal Observer Corps foi criado para fornecer ao governo britânico e, posteriormente à população, relatórios detalhados e precisos sobre a extensão dos danos causados ao país. Assim, a organização precisou ser projetada para sobreviver à sua própria explosão inicial. Com isso em mente, o governo britânico usou o pior cenário de 1953 como base para planejar e organizar os abrigos que o Royal Observer Corps usaria como base de operação. O Royal Observer Corps foi equipado com 1.563 postos do Royal Observer Corps, que eram abrigos nucleares subterrâneos, reforçados com detectores de radiação e explosão acima do solo. Os abrigos foram construídos com um túnel de acesso de 4,57 metros de profundidade com escada, levando a uma sala de 15 por 2,1 metros. Cada posto do Royal Observer Corps teria capacidade para 3 pessoas, contando com 3 camas, banheiro, estoque de alimentos para no mínimo 2 semanas, ferramentas conectadas aos detectores acima do abrigo e interfaces para comunicação com a sede do Royal Observer Corps e órgãos governamentais. Em caso de ataque nuclear iminente, 3 pessoas ocupariam o posto do Royal Observer Corps, sendo que uma delas verificaria o equipamento de detecção na superfície. A verificação precisaria ocorrer após a explosão inicial, mas antes da deposição dos resíduos nucleares no solo. O responsável por verificar o equipamento de detecção também seria treinado para realizar todo o procedimento vendado, reduzindo o risco de exposição à radiação. O equipamento de detecção informaria ao Royal Observer Corps a direção e o tipo de explosão, terrestre ou aérea. Ao coletar informações dos postos Royal Observer Corps sobreviventes, o Royal Observer Corps poderia interpolar a localização e intensidade da explosão. Além disso, a equipe do Royal Observer Corps ficaria escondida, usando ferramentas na sala para registrar os níveis de fallout diariamente e reportar à sua central. Havia 31 dessas sedes espalhadas pelo país, cada uma em um abrigo nuclear semelhante. A sede, então, reportava os dados para a Organização de Alerta e Monitoramento do Reino Unido. Ao cruzar esses dados com informações meteorológicas, esperava-se obter uma previsão da precipitação e dos níveis de radiação em todo o país. A previsão seria transmitida via rádio para todos os sobreviventes. Isso permitiria aos cidadãos que provavelmente se abrigaram subterrâneos ou longe de centros populacionais obter uma imagem mais precisa do que os esperava ao sair.
Efetivamente, o Royal Observer Corps e a Organização de Alerta e Monitoramento do Reino Unido eram responsáveis por criar uma imagem em tempo real do que restava do Reino Unido após um ataque nuclear. Ao mesmo tempo que planejava reformar o Royal Observer Corps, o governo britânico também se preparava contra ataques nucleares. O plano era construir um grande bunker nuclear subterrâneo capaz de abrigar todo o governo e equipe de apoio em caso de guerra nuclear ou conflito com a União Soviética, a única superpotência nuclear não aliada da época. Apelidado de quartel-general central do governo em guerra, a localização do bunker em Corsham, Inglaterra, foi mantida em segredo desde sua comissão em 1955 até meados dos anos 80. O local escolhido foram cavernas de calcário que poderiam ser escavadas e transformadas em um bunker subterrâneo. O quartel-general central do governo em guerra foi projetado para resistir às bombas desenvolvidas durante e logo após a Segunda Guerra Mundial. Ele poderia sustentar 4.000 ocupantes por 3 meses, incluindo políticos selecionados, analistas e cientistas, pessoal de apoio vital e pessoal militar, bem como o primeiro-ministro e provavelmente a família real. O quartel-general de guerra foi projetado para apoiar as forças militares remanescentes acima do solo, relatar a Organização Meteorológica Mundial do Reino Unido e orientar a população em geral. Porém, a eficiência e sobrevivência do quartel-general de guerra do governo central nunca foram completamente testadas. Como o complexo foi comissionado em 1955, é provável que os mísseis balísticos projetados no auge da Guerra Fria pudessem visar e até mesmo danificar o quartel-general. A data de sua comissão é próxima à reorganização do Royal Observer Corps, mas anterior à fundação da Organização de Alerta e Monitoramento do Reino Unido e ao relatório Stress. Isso indica que os projetos originais para o bunker foram provavelmente criados anos antes do Reino Unido compreender a extensão da devastação que as bombas atômicas, e especialmente as de hidrogênio, poderiam causar. Ademais, o bunker visava abrigar funcionários do governo, pesquisadores e estrategistas, sendo projetado principalmente como sede do país em tempos de guerra. Era para liderar o país na guerra contra a nação que o atacou com bombas atômicas. Este plano foi baseado em uma grave falácia lógica. Acreditava-se que uma guerra atômica duraria tanto quanto uma tradicional, com bombas atômicas precedendo formas tradicionais de guerra, como visto em Hiroshima e Nagasaki na Primeira e Segunda Guerra Mundial. O governo britânico acreditava que, se sobrevivesse à explosão inicial, o quartel-general de guerra permitiria ao Reino Unido retaliar e manter seu exército eficaz nos anos seguintes. O conceito foi dado o nome de Guerra de Costas Quebradas, a teoria no Livro Branco Britânico de 1952. Ele delineou que as bombas atômicas sendo lançadas em ambos os lados dizimariam o potencial econômico e militar dos participantes. A teoria da guerra presumia que os países tentariam destruir os adversários, usando apenas os recursos militares disponíveis na época. As economias e indústrias dos participantes não conseguiriam produzir mais armas e equipamentos. O vencedor era quem eliminava os militares opositores e destruía os governos remanescentes escondidos. A teoria da guerra alertava que todos os lados seriam igualmente afetados por bombas atômicas lançadas em seus territórios. Alguns estrategistas sugeriram que essa noção era impraticável de levar em conta e impossível de prever. Era mais provável que um lado mantivesse vantagem significativa, podendo pressionar o outro a se render ou arriscar destruição completa. O quartel-general da guerra não foi projetado para reestruturar o Reino Unido em caso de aniquilação nuclear total. Este era o cenário mais provável delineado pelo relatório Strat, publicado no mesmo ano em que o bunker foi comissionado. O relatório Strat foi feito após os testes iniciais da bomba de hidrogênio, provavelmente culminando com a detonação do Castle Bravo em 1954. O teste de 15 megatons foi o maior realizado por países do primeiro mundo. Porém, em 1961, os soviéticos superaram isso com a detonação da Tsar Bomba, que rendeu de 50 a 58 megatons de trinitrotolueno. Isso indicava que os soviéticos provaram que, com tempo suficiente para produzir mais armas, como a Tsar Bomba, e transformá-las em armas utilizáveis, poderiam superar até as preposições do relatório Strat.
Este processo estagnou devido à proibição parcial de testes nucleares em 1963, mas os soviéticos ainda tinham acesso a bombas de hidrogênio com rendimentos de megatons. Avanços adicionais da Tsar Bomba propuseram uma potencial bomba de 100 a 150 megatons que poderia ser usada no espaço. Consequentemente, a sede central do governo de guerra tornou-se redundante antes de ser comissionada. Seu propósito era apenas iludir os funcionários do governo britânico, fazendo-os crer que o país poderia sobreviver a uma guerra nuclear. De fato, o país provavelmente jamais vivenciaria uma guerra nuclear duradoura. As bombas de hidrogênio mais potentes poderiam ser lançadas em poucas horas. Os sobreviventes ficariam, em sua maioria, por conta própria. Caso a sede sobrevivesse ao ataque inicial, não estava claro se o governo poderia se reafirmar a partir de uma posição central e recuperar todo o território do Reino Unido. A segunda metade dos anos 50 trouxe uma ligeira melhoria do plano, que dependia da sobrevivência da sede de guerra. Propunha dividir a governança do Reino Unido em centros regionais. O plano inicial abrangia 13 regiões, com centros de governo local geralmente projetados ao redor de grandes bunkers ou infraestrutura de defesa militar ou nacional, distantes dos centros populacionais. O plano foi reorganizado nos anos 70, ampliando para 17 regiões, incluindo grandes prisões como possíveis sedes de governo local. Os governos regionais seriam liderados por uma pessoa com autoridade absoluta em tempos de guerra. O governo regional seria responsável por remover os resíduos radioativos, gerenciar os recursos restantes para a recuperação do país e manter a lei e a ordem na falta de uma liderança nacional. O plano propunha que o Reino Unido seria dividido em regiões sobreviventes, cada uma provavelmente tendo que se defender sozinha ou colaborar com seus vizinhos. Os governos seriam liderados por um senhor da guerra local responsável pelos poucos sobreviventes restantes na região. Eles controlariam totalmente as autoridades locais e o fornecimento de alimentos. Eles poderiam promulgar o racionamento como quisessem ou obter conformidade através do acesso a esses recursos. A situação desestabilizadora poderia resultar em severas punições por crimes menores devido às dificuldades do governo local em estabelecer um fornecimento prolongado de alimentos e água potável, dada a contaminação generalizada. A situação pioraria, pois os governos locais tentariam controlar as terras agrícolas disponíveis. Se não o fizessem, entrariam em colapso, deixando a população à própria sorte, o que criaria uma nova ordem ou estrutura governamental na tentativa de autorregulação. Devido à poluição e ao fallout, a agricultura em massa se tornaria insustentável, fazendo a população depender muito da caça e coleta. O Reino Unido e outros países próximos a uma explosão de bomba de hidrogênio seriam bombardeados de volta à Idade da Pedra. O governo britânico, por sua vez, criou um plano mais realista. Em vez de presumir que o governo sobreviveria e poderia guiar a população para a salvação, um plano dos anos 70 delineou uma nova estratégia: proteger e sobreviver. Proteger e sobreviver se baseou no princípio de que a população deveria ser ensinada sobre as ameaças da guerra nuclear. A iniciativa usou várias campanhas informativas que delinearam como os cidadãos deveriam se preparar para sobreviver à guerra nuclear sem qualquer ajuda do governo. Criou planos detalhados para abrigos e salas de sobrevivência caseiras, detalhando o equipamento e recursos necessários para sobreviver por longos períodos sem sair. O conteúdo também descreveu os perigos da precipitação nuclear e a necessidade de manter a comunicação após o ataque. A iniciativa propôs que a Organização de Alerta e Monitoramento do Reino Unido, previamente estabelecida, seria capaz de manter um sistema de torres de rádio em todo o país, todas focadas em distribuir uma única frequência de rádio em todo o país, o chamado Serviço de Transmissão em Tempo de Guerra. O serviço transmitiria a cada hora, com as primeiras transmissões seguindo o formato do panfleto para que as pessoas acompanhassem. Se o Royal Observer Corps e a Organização de Alerta e Monitoramento do Reino Unido pudessem reunir uma previsão significativa da distribuição de fallout, diversificariam suas transmissões. Estimava-se que as pessoas poderiam deixar suas casas após no mínimo 2 semanas para avaliar o ambiente e iniciar a reconstrução. A iniciativa Proteger e Sobreviver deveria ser distribuída como panfletos ou transmitida repetidamente nos principais canais de televisão e rádio,
quando a ameaça de guerra nuclear estivesse próxima. Porém, por causa da incerteza de sua eficácia imediata e do grande interesse público, o governo publicou o conteúdo em 1980. Porém, é improvável que qualquer preparação ajudaria em caso de uma guerra com bombas de hidrogênio. Um exercício militar de 1980, chamado Square Leg, estimou que a taxa de mortalidade da população geral poderia chegar a 65%, significando que apenas 35% sobreviveria à explosão inicial e aos graves ferimentos por radiação. Mesmo assim, postulava-se que a população restante seria forçada a viver em terras infestadas de resíduos radioativos. Square Leg estimou que o Reino Unido seria bombardeado com rendimento explosivo. O pior cenário provavelmente dizimaria a população e suas chances de recuperação. Apesar de o Reino Unido ser um dos países menos prováveis de sobreviver a uma guerra nuclear em larga escala, ainda há esperança. Todos os países que possuem arsenais nucleares estão no hemisfério norte. Acordos defensivos indicam que lançamentos de mísseis nucleares pela Rússia, China ou Organização do Tratado do Atlântico Norte provavelmente desencadeariam contra-ataques mútuos. Esses serão direcionados principalmente para territórios no hemisfério norte. Como resultado, quanto mais um país estiver ao sul do Equador, mais provável é que não experimente as consequências diretas de uma explosão nuclear. Entre as nações do hemisfério sul, Austrália e Nova Zelândia, países desenvolvidos provavelmente teriam as melhores chances de manter sistemas governamentais em todo o país, devido aos seus laços históricos com os britânicos eles seriam provavelmente o que restou do Reino Unido moderno. Considerando tudo isso, retornemos aos eventos recentes relacionados à ostentação de Putin sobre o arsenal nuclear russo. Desde a queda da União Soviética, o Reino Unido desmantelou em grande parte todos os esforços para garantir que o governo sobreviva a uma guerra nuclear. Os postos do Royal Observer Corps foram descartados, vendidos como museus privados ou abandonados em áreas rurais. Alguns foram vendidos para investidores privados e transformados em abrigos contra bombas. O bunker da sede central do governo de guerra nunca foi realmente usado e foi parcialmente vendido ou convertido em museus ou armazéns. A iniciativa Proteger e Sobreviver caiu no esquecimento após anos de irrelevância. Claro, as ameaças de guerra nuclear de Putin provaram ser totalmente teóricas até agora. O país que lançar o primeiro míssil nuclear será o primeiro a receber mísseis em retorno. Os avançados sistemas de detecção e entrega de longo alcance assegurarão a destruição mútua garantida de todos os envolvidos. Estudos de 2022 sugerem que os sobreviventes das explosões iniciais terão que enfrentar sozinhos um inverno nuclear. Com as temperaturas caindo até 40 graus Fahrenheit, cerca de 5 bilhões de pessoas poderiam morrer de fome, reduzindo a população global pela metade. Seria o fim da civilização como a conhecemos. A guerra na Ucrânia ainda está em andamento e prevê um futuro incerto para todos, incluindo o Reino Unido. As superpotências globais devem entender que não haverá vencedores em uma guerra nuclear, apenas perdedores lutando para sobreviver. Comente sua opinião abaixo e valeu por assistir. Confira agora, porque o Reino Unido não tem escolha a não ser ir à guerra com a Rússia, ou clique neste outro vídeo.